Tirando uma pequena parcela da população, todo mundo precisa trabalhar. E eu acho que é muito importante a gente poder pensar a maneira como nós nos relacionamos com o nosso trabalho. E é algo que eu sempre questiono dos meus pacientes: como eles se enxergam e como eles se relacionam com o seu próprio trabalho. Vamos ver aqui um vídeo do Castrinho para ver o que ele tem a falar sobre esse assunto. Vamos lá. Ó, essa aqui, sempre que tem vídeo dela, é pedrada, tá? Então vamos ver o que ela vai falar pra gente hoje. Porque eu gosto Ei, um react de um react, é um pós-react aqui agora, gente, ó. muito das dicas da Maria Taunay. Vamos ver. Uma pessoa me fez uma pergunta que eu acho interessante trazer aqui, tá? E a pergunta foi o seguinte: Maria, até que ponto a gente deve se doar para uma empresa? E eu virei para ela e falei assim: se doar para a empresa? Nunca. Você se doar para você? Sim. Porque aqui, gente, essa mentalidade que a gente trabalha para uma empresa, para um chefe, vocês trabalham para vocês, a gente trabalha para a gente. Ninguém nunca vai tirar o conhecimento que você adquiriu ali, sabe? Você não trabalha para o outro, porque a hora que a empresa te desliga, você não sabe quem você é. A hora que você trabalha para o chefe, a hora que ele vai embora, você não sabe nem quem você é. Isso aqui não é só para a empresa não, tá? Isso serve para relacionamento amoroso, a hora que você para a sua vida para se dedicar ao marido ou à esposa. Eles resolvem ir embora, você fica como? A mesma coisa com o filho. Pô, e papo, cara, papo retíssimo da Maria, caralho. Mano, ó, a Maria é braba. É braba, 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 braba. Quero falar uma coisa pra você, tá? A gente tem que parar de terceirizar nossa carreira pros nossos chefes. E muita gente faz isso. Pô, trabalho muito, não ganho aumento. Tá, porque você tá esperando um aumento de alguém. Ah, trabalho muito, queria ser reconhecido. Você tá esperando que alguém te reconheça. Ah, mas não me reconhecem. Você precisa tomar uma atitude. Você fica esperando vir uma coisa que não vai vir. É muito isso, assim, cara. A gente precisa parar de esperar que o outro reconheça na gente uma coisa que a gente quer que seja reconhecido, cara. Que senão ferrou. Não, a Maria é sinistra, o papo dela é bom. Ela falou algumas coisas interessantes aqui, mas eu vou esperar ela terminar de fazer o vídeo dela e aí eu vou comentar pra não ficar pausando muito, né? Para a sua vida para cuidar do filho, né? Ele cria asas, sai, vai ter a família dele e você coloca aquela culpa do eu parei minha vida, eu dediquei minha vida inteira por você, olha o que você faz. Não, gente. Então, assim, vamos parar e colocar um pouco de autorresponsabilidade no sentido de você se dedica para você ter ferramentas para cada vez você hierarquicamente subir, você amadurecer como pessoa, sabe? O que você passa na empresa, gente, vamos deixar de lado essa idealização da coisa ideal que não existe para o real. Vamos parar de idealizar e vamos realizar. Você muitas vezes vai para uma empresa que o mundo ideal é você ter um gerente que super te desenvolve, de você ter uma empresa acolhedora, né, de você, enfim, N coisas. Só que é raríssimo isso acontecer. Você sim vai passar durante a sua carreira engolindo sapo, né? Aquele estilo se vira, você vai ter que se virar, né? E nisso você vai criando cascas na vida, entende? Isso ninguém nunca vai te tirar. A hora que você é desligado, você continua a mesma pessoa. Ah, vou ter que começar do zero. Nunca é do zero, gente. Tudo que você adquiriu está dentro de você, você continua a mesma pessoa, né? Eu, quando saí da empresa que eu fui desligada, as pessoas, assim, as pessoas ao meu redor, muito próximas, inclusive, que absurdo, que injustiça. Eu falei, injustiça por quê, gente? Eu trabalhei muito mais porque eu quis, porque eu me desenvolvi. Ninguém vai tirar o potencial que eu tenho, entende? E aqui eu não tô falando de perfeição, não, gente. De jeito nenhum. Eu tô falando da minha forma de encarar a vida, da minha forma de resolver as questões. Isso eu adquiri ali muito no trabalho. Engolir sapos, trouxe. Esse papo aqui, ele é muito bom, né? Turnover alto afeta a produtividade da empresa e no lucro. Cara, esse papo daqui que ela tá falando é muito importante. Tá até falando com minha mina hoje, né? Que é o seguinte, quanto mais a gente projeta na empresa a responsabilidade pela gente, pior é a pancada quando a vida acontece. E a vida vai acontecer, tá? E a vida vai acontecer. Então, por exemplo, quando a empresa te demite do nada, por nada, né? Pum! E aí você olha e fala assim, pô, mas eu não fiz um network, pô, eu não atualizei meu currículo, pô, eu não me atualizei pro mercado. A culpa, desculpa, não é da empresa, né? Porque você contou que você estaria num lugar, porque essa é uma parada, assim, super madura da gente ter, que é o seguinte,
A partir do momento que você assinou o contrato com a sua empresa, você assinou que você vai trabalhar lá. Mas ninguém nunca te falou até quando você vai trabalhar lá. Tá, isso é importante. Agora eu acho que dá pra mim comentar sobre isso. Eu tava esperando ele poder desenvolver os dois, né? Pra não ficar atrapalhando muito, né? Mas lá no começo ela fala sobre uma coisa muito importante, né? Que é o que eu sempre digo quando eu vou falar sobre trabalho, quando eu vou falar sobre relação com o trabalho, sobre como você se coloca no seu trabalho, né? Entender que o trabalho é algo mais, ele vai significar para cada sujeito alguma coisa. Né? Para algumas pessoas, o trabalho é apenas um lugar laboral onde você consegue os seus recursos financeiros para poder subsidiar a sua vida. Para algumas pessoas é isso. Não importa qual que seja a profissão, não importa qual seja o seu trabalho, né? Às vezes até gostam da profissão, mas se tivesse que fazer outra coisa fariam, né? Assim, porque para eles o importante é o que eles fazem fora do trabalho, né? O que eles fazem com aquele dinheiro fora do trabalho. Para outras pessoas, a profissão é muito importante. Então, o fazer que você tem, né, a sua ocupação é algo muito satisfatório, né? Então, é algo que se importa muito, né? Seja ela qual for, a profissão que for, se for uma profissão mais intelectual, uma profissão mais laboral, uma profissão mais, enfim, de cuidado, né? Seja qual for. Mas, às vezes, para algumas pessoas, essa profissão é muito importante. Aí seja onde ela estiver, né? Se estiver na empresa X, na empresa Y, numa escola X, Y, no lugar X ou Y. Não interessa, mas o importante para ela é que ela faça, então, aquela atribuição, porque para ela é muito importante. E uma terceira questão, que é normalmente onde surgem, quando surgem as questões sobre o trabalho, né, é quando o local de trabalho se torna mais importante do que o fazer, né, e do que o resto da vida. Né? Muitas vezes esse local de trabalho, então, pode ocupar uma posição tão importante, tão grande na vida daquele sujeito, né? Eu já tive pacientes assim, né, que o trabalho era aquele local de trabalho, né? Não é o trabalho em si, de trabalhar, mas aquele local de trabalho, aquele ambiente de trabalho em específico, era algo que ocupava um lugar simbólico muito importante na vida deles. É muito importante. Né? Isso acontece muito em pessoas que trabalham em posições de gestão, por exemplo, né? É muito comum, né? Porque elas se veem ali de uma responsabilidade, né? Alguém atribui para ela uma responsabilidade muito grande, né? E não só pelos benefícios financeiros, né, normalmente, mas também pelo reconhecimento que aquela posição traz para ela, né? Que aquela posição traz. O reconhecimento dos seus superiores por aquela posição, né? Muitas pessoas trabalham por isso, pelo reconhecimento, né? Isso é muito importante. E tá tudo certo quem quiser trabalhar pelo reconhecimento. Trabalha pelo que você quiser, né? Cada um escolhe sobre o que quer trabalhar. O problema é quando isso começa a afetar a sua vida, né? Quando aquilo começa a se tornar um incômodo. Quando por exemplo, assim, como é que eu vou dizer assim, as críticas dos seus chefes ou dos seus clientes, enfim, começam a te afetar pessoalmente, né? Óbvio que todo mundo fica em determinado momento afetado por uma crítica, né? Ninguém gosta de receber críticas, né? Mesmo quando elas são construtivas, a gente se sente um pouco atacado, né? Porque é a nossa produção, é aquilo que a gente faz, né? Mas quando isso excede, quando aquele trabalho, aquela atividade se torna algo central na vida do sujeito, eu sempre pergunto: o que sobra de você quando você não tiver mais o seu trabalho? O que sobra de você se amanhã, por algum motivo, você se vê incapacitado, impossibilitado de voltar a exercer a sua vida laboral, o seu trabalho? O que sobra de ti? Quando você não tem mais esse cargo, quando você tira esse uniforme, né? Ou quando você se aposentar, ou se você sofrer um acidente e não puder mais fazer essa atividade, o que vai sobrar de você, né? Quem mais é você além desse profissional, né? Eu acho que isso é muito importante, é algo que eu sempre bato muito na tecla com os meus pacientes, assim, quando eu percebo que tem essas questões, né? A gente poder investigar, poder conversar sobre isso, né? Poder entender, poder descobrir, então, às vezes um pedaço de você que você nem sabia que existia, mas que é importante a gente poder reacender, né? Reacender outras partes da sua vida, né? Porque o Freud sempre dizia isso, né? Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, se você está ali muito empenhado ali no seu trabalho, né, e tal, né, na sua carreira ou na sua atividade laboral, né? Eu gosto de falar atividade laboral. Quando você está muito empenhado ali, né? É ali que eu pergunto, né? Por quê? O que significa tudo isso para ti? Né? O que significa? O que significa todo esse investimento que você está fazendo, esse investimento pulsional que você faz
para aquele lugar, para aquela situação, para aquela posição. O que significa tudo isso para você? É essa a pergunta. E aí, cada sujeito vai ter um propósito, um significado, né? De onde surge aquela sensação, aquele sentimento, né? Mas isso é importante a gente investigar, né? Do porquê. Por que você se sente dessa maneira no seu trabalho e que lugar esse trabalho ocupa na sua vida, né? Para que ele não venha ocupar toda a sua vida, né? Não gostaríamos, né, que o nosso trabalho ocupasse toda a nossa vida, né? Às vezes acontece, às vezes por um período de tempo, às vezes por uma necessidade. Nesse momento eu quero desenvolver minha carreira, então eu estou muito focado, né? Então eu acabo me desprendendo de outras coisas porque eu estou muito focado no meu trabalho, nas minhas responsabilidades, né? Enfim, algo que me traz gratificação, né? É gratificante, enfim, tudo bem, não tem problema, não é sobre isso, né? O debate não é sobre parar de trabalhar, né? Não, mas entender então por que você naquele momento se investe tanto ou tão pouco no teu trabalho, né? Qual que é a sua relação então com isso? Vamos voltar aqui pro vídeo. Já pararam pra pensar nisso? A gente precisa parar pra entender que assim, ninguém te prometeu que aquilo tem um... Qual que é o prazo daquilo, né? Qual que é a chegada daquilo? Pra onde vai, né? Então, livro Seja Egoísta com Sua Carreira, indicação do Mano Devin. Pô, é muito isso. A gente tem que ser muito egoísta com a nossa carreira. Muito. Mano Devin é brabo, né? E essa é Shurumi Mansion, né? E essa é uma parada que a gente... O som do Windows antes foi ali no vídeo dele. Eu achei que tinha sido aqui no meu. Eu até parei, agora eu tava vendo ali o chat. Você precisa lembrar todos os dias, tá ligado? Todos os dias disso. Pensa, é até um tema de um vídeo que eu tô escrevendo, que é assim... E se você fosse mandado embora amanhã? O que você faria? O que você teria pra fazer? Pra onde você teria? Exato. Quem é você sem o seu trabalho? Se amanhã você não tiver mais o seu trabalho, quem é você? Quem é você? Né? Quem é você? E não digo isso, né, dizendo assim, não, agora largue seu trabalho, nada faz sentido, e vai viver na praia, vendendo sua arte. Não é sobre isso. Mas é poder ter pelo menos uma percepção do que aquele trabalho ocupa na sua vida. E isso é muito legal, cara, quando meus pacientes, né, começam a pensar sobre isso, né? Que lugar ocupa esse trabalho na minha vida? Por que eu coloco tanto nesse trabalho? Ou por que boto tão pouco nesse trabalho, né? Se você fosse mandado embora amanhã, o que você conseguiria fazer? Você olhar e falar assim, fudeu, né? Porque eu não teria pra quem pedir trabalho, porque eu talvez teria que atualizar meu currículo, teria que fazer um curso, teria que fazer uma especialização, teria que fazer não sei o quê, não sei o que lá. Gente, o melhor lugar pra você se preparar pra conseguir um novo emprego é dentro de um emprego, sempre. Do mesmo jeito que o melhor lugar pra procurar um emprego é no emprego, o melhor lugar pra você se especializar pra um próximo emprego é dentro de um emprego. É com a segurança de um salário amanhã que você faz um curso pra se qualificar pra achar um emprego melhor. É com salário em dia que você se prepara, né? E já vai trocando ideia com contato, com o cliente, vai vendo aquele cara que você trabalha bem, que é da hora, aquele cliente que trata bem, ou o cara da loja que você foi visitar. Você fala, cara, como é que tá a vaga de trampo aí? Pô, tem alguma coisa pintando? Pô, se tiver, me dá um salve. É essa parada que você vai fazer dentro de um emprego. Porque quando você perdeu o emprego, você entra numa espiral de desespero, né? Você entra numa espiral de desespero bizarra. 400 mil sapos, tive que me desenvolver ao longo da minha carreira, tive que mudar a minha mentalidade, senão eu não iria sobreviver ali. Isso ninguém nunca vai me tirar. A hora que eu fui desligada, eu fiz uma transição de carreira, eu não comecei do zero. Tudo isso que eu tenho interno, eu continuo sendo a Maria. Independente de ter sido desligado ou não. E ninguém nunca vai fazer eu ter raiva da empresa porque me desligou. Pelo contrário, eu adoro a empresa que eu trabalhei durante 21 anos. Mas eu sei como as coisas funcionam. Simples assim. Não é aquela coisa de ufa, desligada, fantástico, mil maravilha. Não é isso que eu tô falando. Mas eu não coloco a culpa no outro. 21 anos, se era CLT. Nossa, rescisão que a Mana Maria recebeu. 21 aninhos ali, ó. Mana Maria que é braba, braba. Não devia tirar menos de uns 10k de salário. Defendendo, né, do que fazia. Puta. Imagina a rescisão, tio. Imagina pô, tá louco. Rescisão vem de carro forte, tá doido. Pô, a rescisão é uma casa na praia, né? Imagina o FGTS, tá maluco. O FGTS é um duplex, tá doido. Pô, tomara que não tenha sido PJ. Porque me desligou, porque o outro me abandonou, porque, sabe? Então, você trabalha pra você. A hora que você muda essa mentalidade, a sua vida é outra, gente. O caminho, ele fica muito mais leve.
sabe? Então, assim, vá para lugares que te deixam desconfortável, sim, para você aprender a lidar. Aquilo que eu falo, você vai se diferenciar por duas questões. A sua personalidade, que é a forma como você encara a vida, como você enxerga, e a sua capacidade de resolver problemas. Você acha que quando você está num cargo alto, você acha o quê? Que você tem um cenário perfeito, você tem tempo para tomar decisão, as pessoas são ótimas. Gente, acorda para a vida. Não é assim que funciona. Então para de achar que você está se doando para a empresa. Você se doa para você. A hora que não for legal para você, saia. É simples assim. Isso não quer dizer que seja fácil. Simples não é sinônimo de fácil, tá? Mas é isso. Aqui segue a reflexão de hoje. Ó, quem quiser conteúdinho brabo de carreira, brabo. Maria Achetaunay. Impossível. Tá aqui, ó. Tá gabarito Legal, aqui, ó. Só Também vou seguir salvar aqui. o perfil dela. Tá. Dica braba. Várias dicas legais que ela tem de carreira aqui, ó. E acho que essa é uma parada importante da gente ter, bicho. Porque eu acho que isso também é importante, poder pensar, então, que seu trabalho, né, ele não é infinito, né? Seu trabalho não é para sempre. Não é algo intocável, né? Se você trabalha numa empresa, nada garante que um dia não vão te mandar embora, você vai cometer um erro, ou... Enfim, o seu trabalho já não vai mais fazer sentido para a gestão e vão te mandar embora, vão te demitir, ou que a empresa quebre, né? Ou enfim, o cargo que você tenha seja remanejado, né? Então, a menos que você seja concursado, digamos assim, acho que quem é concursado tem um pouco mais de estabilidade nesse sentido, né? Mas as outras pessoas que trabalham como CLT ou como profissionais liberais, né? Enfim, como é o meu caso, nada garante que as coisas vão ser iguais, né? Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, para mim, o mercado de trabalho da psicologia era um. Quando eu me formei, 5 anos depois, ele era outro, porque tinha passado pandemia, assim, mudou muita coisa, né? Hoje já estou aí há 3 anos formado, quase 4 anos formado, e já é um terceiro mercado de trabalho. Então, assim, é você poder repensar também nesse sentido, poder se adaptar, saber se adaptar a isso tudo, né? Saber se adaptar às mudanças que vão acontecer, né? E entender que mesmo que você ame seu trabalho, que você faz, enfim, aquilo é muito importante, ele pode não existir para sempre. Porque, às vezes, as próprias mudanças políticas, econômicas, sociais podem fazer com que o seu próprio cargo seja extinguido ou já não tenha a mesma relevância ou tenha que se adaptar frente a isso, né? Então, é poder olhar de uma maneira flexível para o seu trabalho, uma maneira flexível, né? E não engessada, porque se você é muito engessado com aquilo, a chance de quebrar é muito alta, né? Pô, esse comentário aqui, ó, estudem, só assim vocês podem vencer. Cara, essa é a brisa, velho. Essa é a brisa. A gente tem que usar emprego de trampolim, cara, não de martírio. E essa é a parada que eu falo pra vocês, assim, pô, tô numa 6x1 ferrada. Cara, tu tem que sair, tu tem que diminuir pra uma 5x1, pelo menos pra poder ter tempo de estudar. Ou mais perto de casa, pra poder ter tempo de se desenvolver. Trampo de Uber, trampo de iFood, trampo de 6x1, paga a conta? Paga a conta. Só que não permite você ascender, cara. Não permite você escalonar, não permite você escalar, não permite você observar, prospectar cenários maiores. Porque você tá sempre correndo atrás do próprio rabo, cara. Você tá preso num sistema que se você para, você cai. E tem uma parada que eu acho que é muito importante, e é uma parada que eu acredito muito, tá? Chama velocidade de cruzeiro. A nossa vida, ela precisa de velocidade de cruzeiro, mano. Velocidade de cruzeiro é o quê? É quando você consegue tocar as coisas. Velocidade de cruzeiro é assim, um navio ele acelera pra conseguir sair do porto, tal, um avião, por exemplo. Ele precisa acelerar muito pra ele subir, né? Muito. E aí quando ele chega lá em cima, ele diminui a velocidade, que é a velocidade com qual ele vai seguir o resto do voo, tal, para depois pousar, né? Velocidade de cruzeiro. A velocidade tranquila com qual ele vai seguir a caminhada, que não é nem muito rápido, nem muito devagar. Ele tem um tempo estimado, né? Por isso que os voos, quando saem no horário, chegam no horário. A gente sabe da velocidade de cruzeiro. E a velocidade de cruzeiro, ela é essa. É a gente conseguir seguir o nosso caminho com tranquilidade. Você saber falar assim, cara, eu tenho um trampo, eu sei que horas começa o meu trampo, eu sei a hora que termina o meu trampo, eu sei qual é a qualidade de vida que eu tenho, eu sei que eu vou poder entrar, trabalhar, sair, vou poder passar numa academia pra treinar, vou poder estudar,
vou poder fazer isso e vou poder me desenvolver. Eu acho sim que também, como eu disse antes, né, vão existir momentos da sua vida que você vai se dedicar mais ao seu trabalho, mais ao seu estudo, mais à sua carreira, digamos assim, né? Então isso vai envolver N situações da sua carreira. Talvez você vai trabalhar mais, você vai abdicar de algumas coisas, né? Vai se ausentar de outras que talvez você não gostaria, né, por um tempo. Eu acho que isso é normal, né? Por exemplo, o cara tá no pré-vestibular e daí ele não consegue ver tantos amigos, a namorada, porque tá estudando, ou tá estudando para um concurso público por um tempo, né? Tá trabalhando bastante porque a empresa dele tá crescendo, ele, enfim, ou porque tem trabalho na empresa e ele tem a possibilidade de subir de cargo, né? Enfim, esses momentos eu acho que é normal, eu acho que é esperado, e isso vai acontecer na vida de todo mundo, né? Momentos que você vai trabalhar mais, né? E tende a ser recompensado por esse trabalho a mais, né? E aqui eu estou dizendo isso tudo como trabalho também, né? Mas eu acho que a gente não faz isso para sempre, né? A gente não faz isso para sempre, ou não deveria, pelo menos, né? Porque chega um momento que se você transforma a sua vida toda no trabalho, né? Você trabalha o tempo inteiro. E aí você não tem nem tempo para aproveitar, talvez, aquele dinheiro que você está ganhando a mais no seu trabalho. Né? E isso vai desgastando com o tempo, né? Eu percebo as suas relações, né? Tanto as relações no trabalho também, né? Quanto as relações pessoais, né? As relações familiares, né? A sua vida social, a sua vida amorosa, né? A sua vida religiosa, às vezes, para algumas pessoas que isso é muito importante, às vezes se perde isso, né? Então são N situações que às vezes você abdica na sua vida, né? E depois não tem volta, né? Não tem volta, né? O dinheiro vem, às vezes, depois, né? Mas o tempo que tu perdeu, às vezes, não volta, né? Ou as relações que tu desgastou, não volta, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é importante a gente poder pensar sobre isso, né? É claro, a gente está falando aqui, né? Sendo bem sincero, assim, eu acho que até para poder fazer esse disclaimer, né? A gente está falando aqui de pessoas que têm a possibilidade de escolher, né? Que tem a possibilidade de escolher trabalhar um pouco mais ou um pouco menos, trabalhar no que querem ou o que não querem, né? Fazer o que gostam ou o que não gostam, que tem essa possibilidade, né? Mas nem todos têm essa possibilidade, nem todos têm, né? Infelizmente, a gente sabe que nem todos têm e que muitos têm que trabalhar em qualquer coisa que surge, porque, né, enfim, não tiveram oportunidades, né? Ou, enfim, o trabalho é daquele jeito, né? E não conseguem ter, né? Então a gente está falando aqui, claro, de um recorte, de uma situação, né? Mas para quem se encaixa nisso, né? Eu acho que é muito importante poder pensar sobre isso, né? Eu acho que seria suficiente nesse vídeo. A gente já conseguiu abordar várias questões bem interessantes. Acho que a gente pode conversar. Eu gosto de falar sobre essa questão do trabalho, né? Porque vivendo numa sociedade capitalista, em qualquer sociedade que a gente viva, né? Segundo Marx, somos fundados pelo gênero trabalho, né? Então, qualquer sociedade que a gente viva, o trabalho sempre vai estar muito entranhado em nós, né? Hoje nós temos sofrimentos por conta do trabalho, por N situações políticas e econômicas, né? E talvez em outros momentos da história tenhamos outros sofrimentos no trabalho, né? Esperamos que menores, né? Mas talvez surjam outras questões, né? Porque ainda é uma coisa que ocupa muito tempo da nossa vida, né? Muitas vezes a gente passa mais tempo da nossa vida trabalhando, né? No nosso dia a dia, passamos 8 horas trabalhando, né? Às vezes a gente não passa 8 horas com a nossa família, né? Então é um momento, uma parte da nossa rotina que ocupa muito espaço, né? E que bom quem consegue, então, ter uma melhor relação com essa situação, né? Bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Eu tenho feito bastante vídeos sobre trabalho, eu percebo que vocês têm gostado também, têm dado umas views legais, e eu gosto de falar sobre isso, acho que é um assunto muito importante. No mais, deixe aqui nos comentários, né? Eu gosto muito dos comentários, gente. Eu recebo alguns comentários muito legais às vezes e eu gosto muito quando vocês comentam, né? Deixam aqui as suas impressões, as suas ideias, os seus pensamentos, o que vocês pensaram sobre isso, né? Para mim isso é muito interessante. Então deixa aqui nos comentários como é que você se relaciona com o seu trabalho, né? Que lugar o seu trabalho ocupa na sua vida, tá bom? E, no mais, se eventualmente você estiver precisando, gostaria de iniciar um processo de análise, um processo de psicoterapia, eu deixei aqui no link do vídeo, o link do meu site, na descrição do vídeo, aliás, o link do meu site onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a quem assistiu até aqui, forte abraço, valeu, falou e até mais.